Olá família, tudo bem com você? Uma perguntinha para começarmos nossa reflexão. Você está ciente dos eventos que acontecerão imediatamente antes do retorno de Jesus? O livro do Apocalipse descreve de maneira impressionante alguns desses acontecimentos. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse capítulo 16, o versículo 18. Apocalipse 16, 18 diz assim: O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Você gosta de segredos? Veja a revelação inspiradora de um grande segredo que será revelado um pouco antes da volta de Jesus, quando os salvos estiverem numa condição aparentemente sem saída e de grande desespero. Ellen White descreve: nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Só lembrando que, viajando à velocidade da luz, levaríamos cerca de 1.500 anos-luz para chegar em Órion. Continuando então, logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos reconheceram e entenderam a voz, enquanto os ímpios julgaram que fosse um trovão ou um terremoto. Ellen White diz ainda que, apesar de ter ouvido a hora anunciada pela voz de Deus, esqueceu-se completamente depois que saiu da visão. 2 grupos estarão presentes por ocasião da volta de Jesus: os salvos e os perdidos. Como reagirá cada um? Surpreendentemente, os perdidos gritarão maldições: montanhas e rochedos, caí sobre nós. Os ímpios, então, cheios de pesar, não por causa de sua pecaminosa negligência para com Deus, mas porque Deus venceu. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. Ela se aproxima da terra mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca. É Jesus, e com ele milhares de milhares e milhões de anjos. É indescritível. Os céus enrolam-se como um pergaminho, e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem do seu lugar. Entra em cena, nesse momento, aqueles que zombaram e participaram diretamente da morte de Jesus. Os mais implacáveis inimigos da verdade. Eles ressuscitam para contemplar Jesus em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Aqueles que colocaram a coroa de espinhos e que perfuraram as mãos e os pés com cravos, pensam em como Barrabás, um assassino e salteador, foi escolhido em seu lugar. Eles clamarão às rochas e montanhas para que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E os que morreram no Senhor? Imagine as nuvens se desenrolando como um pergaminho. Ouve-se uma música que vai se aproximando mais e mais. As sepulturas se abrem e os mortos são ressuscitados. Você tem algum ente querido que já morreu e sente uma saudade insuportável? A voz de Jesus ressoará em breve. Os preciosos mortos desde Adão até os últimos santos que morreram ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. A voz de Jesus como o clarão de um relâmpago e o ensurdecedor estrondo do relâmpago chama os santos que dormem.
Ele olha para as sepulturas dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai! Por todo o comprimento da terra e a largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz e viverão. Do cárcere da morte vêm eles, revestidos de glória imortal. Os justos vivos, nesse momento, unem-se às vozes dos santos ressuscitados em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Das cavernas, das covas e calabouços, das profundezas do oceano, o Senhor revelará sua presença e sua glória. Os olhos do Salvador, meus queridos, estão acima de nós, observando toda dificuldade, discernindo todo perigo, e não há lugar onde os seus olhos não possam penetrar, nenhuma tristeza e sofrimento onde não chegue a simpatia de Cristo. Os justos mortos ouvirão o som da última trombeta e sairão de suas sepulturas para ser revestidos da imortalidade e encontrar-se com o seu Senhor. Nesse momento, os ímpios vivos são mortos. Sacerdotes, governadores, ricos e pobres, e serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, diz a Bíblia em Jeremias. Cristo leva o seu povo para a cidade de Deus, e a terra é esvaziada de seus moradores. O Espírito de Deus consumirá todo o pecado. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. E então a glória de Deus, que destrói o pecado, destruirá também o pecador. Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus e à verdade suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Eu pergunto. Não, absolutamente não. Anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que pudessem formar caráter para o céu. Eles, porém, nunca aprenderam a linguagem do céu. E agora é demasiado tarde. A pureza, a santidade e a paz daquele lugar lhes seria uma tortura. Almejariam fugir daquele santo lugar. Sua exclusão do céu é de livre e espontânea vontade. Sua destruição será mais uma vez um gesto da justiça misericordiosa da parte do nosso Deus. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, diz a palavra de Deus. Agora tornam-se imortais, são arrebatados para encontrar com o seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos, há muitos separados pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. Será uma gloriosa viagem de 7 dias pelo universo sem fim. Por muito tempo, você e eu temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Ao chegar ao nosso destino eterno, os anjos cantam: Cristo venceu, enquanto tocam suas harpas de ouro. Eles dão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória. Os que foram lavados e branqueados no sangue do Cordeiro. Jesus adentra então as cortes celestes, acompanhado de seus remidos, testemunhas de que a sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Jesus então dá as boas-vindas aos seus fiéis. Você sabia que tem uma coroa reservada esperando exatamente por você? Sim, é isso mesmo. Um incontável número de anjos trazem da cidade gloriosa coroas, sendo uma para cada santo, com o seu nome escrito. Alguns dos salvos têm coroas mais brilhantes, repletas de estrelas, e outros nem tanto. Porém, todos estão perfeitamente satisfeitos. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrarmos no céu, haverá alguma pessoa nas cortes da glória que entrou ali ou que encontrou entrada ali por nosso intermédio.
Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus com suas próprias mãos põe a coroa de glória. Em cada mão são colocadas a palma do vencedor e a harpa que resplandece. Então, ao desferirem as notas, os anjos dirigentes, todas as mãos deslizam com maestria sobre as cordas da harpa, tirando-lhes suave música em ricos e melodiosos acordes. Diante da multidão de resgatados está a santa cidade. Jesus abre amplamente as portas de pérolas e as nações que observaram a verdade entram. Olhando para a sua vida hoje, a qual grupo você pertence? Lembre-se que o seu destino eterno depende das escolhas que você faz hoje. O céu está preparando tudo para receber você. Por enquanto, só podemos imaginar e sonhar com este lugar, mas em breve abraçaremos o nosso Senhor Jesus de verdade, pessoalmente. Você sonha com este dia? Não desista, nós já estamos quase lá e o nosso sonho se tornará realidade. Que Deus abençoe você.